Olá, meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa, e nós estamos aqui no nosso canal com um projeto muito legal, tá? Que são questões SES Gran Rio. São 30 questões, mas essas 30 questões estão divididas em 6 vídeos, tá? Esse aqui é o terceiro dos 6 que nós vamos disponibilizar para vocês. Primeiro foi concordância, né? Que é punkzinho. É legal, porque a gente explica bem direitinho. Segundo, regência, né? Regência que é nível coloquial versus o nível formal que é exigido na prova, né? E agora, crase. Vamos trabalhar crase. Como é que a SES Gran Rio cobra a crase dela? É bem legal, gente, bem legal mesmo. Se você souber crase proibida, já dá para matar. É sério, foca na crase proibida, tá? Não, ela sempre cobra crase. Crase tem tudo quanto é prova dela, então trata de treinar. Não tem nada muito, sabe, muito de pegadinha não, é normal, é regra. Vamos ver como é que ela cobra? Vamos lá, tudo bem? Crase, tá? E aqui é pra gente divulgar o nosso projeto também do Quebrando a Banca SES Gran Rio, com 150 questões. Mas, gente, deixa eu avisar uma coisa. Tu deixaste teu like aí? Deixa teu like logo, tá? Tu já te inscreveste? Inscreve logo, menino, né? Para garantir, ativa o sininho, que é para garantir as nossas diquinhas aqui, que agora a gente está colocando para vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. Como é que a SES Gran Rio, tá? Cobra crase. Vamos verificar aqui. Olha, essa aqui foi uma questão do Banco do Brasil. A SES Gran Rio é uma banca que sempre faz prova para o Banco do Brasil, né? De 2018, 2021, 2015... Faz da Petrobras, Transpetro, além de fazer de outras, tá? E aí, ó, se vai fazer da sua banca, fica de olho, que agora vai, ó. De acordo com a norma padrão, se fosse acrescentado ao trecho, disse o empresário, um complemento informando a quem a pessoa, ele deu a declaração, seria empregado o acento indicativo de crase no seguinte caso. Gente, você tem que entender o seguinte, o A vai estar diante do quê? 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 É muito importante você trabalhar e lembrar a crase proibida. Então, antes de eu trabalhar um por um, deixa eu lembrar a crase proibida para vocês? Posso, tá? Então, olha só, crase proibida, ó, crase proibida, tá? Se você tiver um A, tá? É o A e o que vem depois, tá? Se você tiver um A diante, ó, diante de, tá? Se tiver diante de sujeito e objeto direto, você já elimina essa crase, porque sujeito e objeto direto não tem crase, tá? Tá, não é sujeito, então tá, vamos lá. Não é sujeito, vamos ver o seguinte, esse A, ele está diante de palavra masculina, então não tem crase. Esse A, ele está diante de verbo, então não tem crase. Esse A, ele está diante de pronome, a maioria dos pronomes não aceita artigo. Então assim, ó, pronome pessoal, né, do caso reto não aceita. Ela, por exemplo, não aceita. Pronome pessoal do caso oblíquo, como mim, por exemplo. Pronome pessoal de tratamento, como você. De tratamento, há exceção, né? Senhora e senhorita, tá? Pronome indefinido não leva a crase, tudo, nada, alguém, né? Então, ó, a maioria dos pronomes não aceita crase, tá? 99% que eles não aceitam artigo. Se esse A estiver entre palavras repetidas, não importa se essas palavras forem mais femininas, não importa, não tem crase, tá? Se esse A estiver diante de quem, se esse A estiver diante de cujo, se esse A estiver diante de artigo indefinido, que é o artigo uma, ó, não leva a crase e principalmente porque cai muito, gente, muito. Se esse A estiver no singular, mais palavra no plural. Nunca vai ter crase, nem interessa o que vem depois. O A está no singular, diante de uma palavra no plural, nunca vai ter crase, nunca. Vamos ver um por um? Vamos aqui, ó, bora lá.
Disse o empresário. Ele disse a alguém. A quem ele disse? A imprensa especializada. Opa! Imprensa é palavra feminina, tá? Quando esse a vem diante de palavra feminina, pode ocorrer crase, né? Eu vou dar uma dica para você quando você tem palavra feminina. Ó. Troque a palavra feminina, tá? Por uma palavra masculina. Troque a palavra feminina por uma palavra masculina. Se você tem, por exemplo, a menina, ó, se você tem a menina, e na troca da o é só artigo, ó, sem crase, tá? Mas se você tem a menina e na troca da ao, então a menina, por exemplo, vai com crase. Se eu disser eu conheci a menina, eu conheci o menino, só artigo. Eu me referi à menina, eu me referi ao menino. Se tem dois no masculino, tem dois no feminino, tem que ter crase, tá? Vou trabalhar aqui, ó. Disse o empresário à imprensa. Disse o empresário ao jornal. Ele disse ao jornal. Ele disse ao jornal. Então, gente, ó, deu ao no masculino, crase no feminino. Deu ao no masculino, crase no feminino. A alternativa já é a letra A, já é. Imprensa é palavra feminina, há uma exigência de preposição. O empresário disse à imprensa, o empresário disse ao jornal, né? Vamos ver o que anula as outras, né? Vamos ver, olha só. A todos. Aqui tem umas 3 coisas que anulam, tá? Ó, esse a está na frente de todos. Então tá, vou analisar todos, ó. Todos, primeiro, é palavra masculina. Anula a crase. Mesmo que fosse feminina, tá? Todos é pronome indefinido. Anula a crase, tá? E o principal, olha só, esse a, ele está no singular e ele está diante de uma palavra no plural. Ele está no singular e ele está diante de uma palavra no plural. Quando é que vai ter crase? Nunca. Eu tenho 3 motivos para não ocorrer crase, tá? Agora, ó, letra C. Bora olhar? Eu tenho assim, ó, a, apenas. Um apenas aqui não é algo que vai anular a crase, tá? Mas vamos ver, é a uma parte. A uma parte. A uma parte. Esse a está diante de um artigo indefinido. Não ocorre crase diante de artigo indefinido, tá? Então, há apenas uma pessoa, entende? Não ocorre crase. Não ocorre crase diante de artigo indefinido. Vamos lá. A suas duas. Iara é facultativo diante de pronome possessivo. Não nesse caso, gente. Não nesse caso. Por quê? Esse a, ele está no singular e essa palavra, ela está no plural. Quando é que vai ocorrer crase? Nunca. Quando é que vai ocorrer crase? Nunca. Quando é que vai ocorrer crase? Nunca. Nunca vai ocorrer crase se o a estiver no singular diante de palavra no plural. Nunca, tá? E letra E, ó, igualzinho aqui. Não é o numeral, gente. Numeral não interfere, tá, na crase. Eu posso ter crase diante do numeral. Eu posso dizer, eu me referi às duas. Eu me referi aos dois. Pode ter crase. Não é isso não, tá, gente? Porque o numeral, ele acompanha o substantivo, tá? Só uma que não pode. Uma só pode quando é numeral indicando hora. Hora exata. Eu cheguei a 1h da tarde. Eu cheguei ao meio-dia, tá? Tá, nesse caso, o que é que nós temos? Esse a, ele está no singular e ele está diante de palavra no plural. É isso, gente. Nunca vai ter crase, nunca vai ter crase, nunca vai ter crase. Treina o teu olho para ver. Porque se você souber o proibido, você acerta o outro, ó, rapidinho. Não é verdade? A alternativa era a letra A. Era a única alternativa em que o A estava diante de uma palavra feminina, ó. Imprensa é palavra feminina. Eu vou ter preposição mais a, vai ter crase. Boa, né? Boa se você souber o proibido e você enxergar. Ah, mas o que vem depois? Ah, mas o que vem depois? Ah, mas o que vem depois? Vamos ver mais uma aqui? Olha, essa é legal porque ela
ela tem essa mania também de destacar o A. Lembra do proibido, A mas o que vem depois, A mas o que vem depois, A mas o que vem depois. Olha só. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o emprego do sinal indicativo de crase só é possível, ó. A, tchutchu, A, tchutchu, A, tchutchu, A, tchutchu e A, tchutchu. Pelo que vem depois, eu eliminaria 3 e ficariam 2 que são femininos. Aí eu tenho que lembrar da aula de regência. Lembra? Você não viu o vídeo 2? Então veja lá. Existem verbos que exigem preposição e existem verbos que não exigem. Se o verbo for verbo transitivo direto, ele não exige preposição, não pode ter crase, tá? Vamos trabalhar um por um? Vamos lá, olha só. O alto preço dos ingressos levou à redução do público. Opa, esse A, ele está diante de uma palavra feminina, tá? O que eu faço quando ele está diante de uma palavra feminina? Tem 2 possibilidades. Verificar se há exigência de preposição antes. Outro, eu troco pelo masculino, porque eu sou dessas, tá? Por exemplo, levou à redução do público. Se em vez de redução fosse aumento. Se em vez de redução fosse aumento. Levou ao aumento. Levou ao aumento. Levou ao aumento. Se leva, leva a. Se leva, leva a alguma coisa. Tem que ter crase, ó. Deu ao no masculino, crase no feminino. Deu ao no masculino, crase no feminino. Leva a crase, sim. Já é a letra A. Já é. Eu sempre gosto de usar o masculino, porque se der ao no masculino, não tem exceção, ó. O alto preço dos ingressos, o baixo preço dos ingressos levou ao aumento do público. Não levou o aumento, levou ao aumento, levou à redução. Quem leva, leva a. Quem leva, leva a. Com crase. Então, os outros não tem, né? Vamos ver por que não tem. Esse é fácil. Esse, o a, está na frente de um verbo. Não ocorre crase diante de verbo. Não ocorre crase diante de verbo. Não ocorre crase diante de verbo. Esse é fácil no olho, tá? É fácil porque você já decorou o proibido. C de casa. Esse não é fácil. Bora lá. Em época de Copa do Mundo, há um esforço crescente dos países para conquistar a taça. Peraí. A taça é uma palavra feminina. Tem 50% de chance de levar crase. Tem um A, né? Tem 50% de chance de levar crase. Então, olha só. Taça é palavra feminina. Eu posso trocar por uma masculina, ainda posso analisar o verbo. Em vez de conquistar a taça, se fosse prêmio, ele vai conquistar ao prêmio? Não, ele vai conquistar o prêmio. Ele vai conquistar o prêmio. Isso aqui é só artigo. É só artigo. Por que é só artigo? Porque quem conquista, conquista algo. É verbo transitivo direto e não exige preposição. Não exige preposição. Se ele não exige preposição, ó, a taça é objeto direto. Objeto direto nunca terá crase. Objeto direto nunca terá crase. Objeto direto nunca terá crase. Minha dica, troca para o masculino logo que facilita a tua vida, tá? Era a letra A, né? D de doido é fácil, ó. D de doido é fácil. O A está na frente de ele. O ele tem 2 motivos para não ter crase. É palavra masculina. Mesmo que fosse feminina, é pronome pessoal do caso reto. Pronome pessoal do caso reto não aceita crase, nem feminino, não aceita, tá? E letra E, tava fácil, ó. O A está diante de criticar. Criticar é verbo, não ocorre crase diante de verbo. Não ocorre crase diante de verbo, tá? Então, aqui, ó, você só tinha 2 possibilidades de ter crase, ó. Palavra feminina, palavra feminina. Essas 2 você tinha, tá? Aí você tinha que ver quem exige preposição, né? Quem leva, leva a. Quem leva, leva a. Mais a crase, tá? Eu sempre gosto de trocar pelo masculino, mais rapidinho, mais infalível, ó. Levou a redução, levou
ao aumento. Levou à redução, levou ao aumento. Ó, tá. Aqui, quem conquista, conquista algo. Verbo transitivo direto. Conquistar a taça. Se em vez de taça fosse prêmio, era conquistar o prêmio. Então, não dá crase aqui. Tudo bem? Ok. Essa troca é bem legal. E decorar os proibidos é muito legal. É claro que tem algumas particularidadezinhas. A gente colocou umas questões com particularidade. Fica de olho. Se você quer treinar, a gente... Foi a letra A, né? Se você quer treinar, a gente ainda tem muito mais do que essas que a gente colocou aqui. Outras questões, tá? No Quebrando a Banca da Fundação Sesgran-Rio, tá? É uma banca que está aí, na bola da vez. Elabora a prova para o Banco do Brasil, para a Petrobras, para a Transpetro, né? E é uma banca boa, gente, bem direcionadinha. Se você treinar bastante, você já sabe até o que ela coloca, porque às vezes ela é um pouco repetitiva, tá? E aí a gente tem 150 questões de língua portuguesa, comentadérrimos, assim em vídeo, ó. Tem a apostila em PDF. E aí, ó, para cada questão a gente abre um quadro, explica, e às vezes a questão repete, você fica com aquilo na mente, vai até dar aula, tá? Só R$ 39,00, muito legal, esse preço tá muito bacana, gente. O que que você faz? Você elimina a Coca-Cola da sua vida, tá? Você começa uma dieta, aquilo que você vai economizar, você compra o pacote. Você vai economizar tanto que você compra o pacote para 10 amigos, pronto, tudo certo. Ficar magro, magra, e ainda ajuda os amigos, tá? Ou tu compra roupa e só usa os 39. Gente, não é nem, o que é? Não é nada, 39, né? Você economiza 2 cervejas. Para que vai beber? Tem que estudar, não é verdade? E aí a gente trabalha aqui. Yara, mas o que tem nesse material? Tem isso aqui. Além de ficar me vendo, uma pessoa legal, transmitir luz, conhecimento, você tem um monte de conhecimento aqui. Olha as listas. Vem a apostila completinha, tá? Enumerada da primeira à questão 150, tudo bem? E a gente colocou assim, ó, uma lista com 10 questões de ortografia e acentuação. Ortografia semântica que ela gosta, com onde, com porquê, com acerca de, que ela ama, né? E um pouquinho de acentuação gráfica, a gente vai vendo as regras ali. Um vídeo com essas 10, né? Morfologia, mais 10 questões. É mais para você perceber como ela cobra. E aí, o que você tem que estudar mais? Porque você tem que saber estudar, né, gente? A pessoa está estudando muita coisa e cai mais outra. Então, aqui, só de comprar esse material, você já vai focando, tá? Sintaxe, 10 questões, sujeito, objeto direto, verbo, né? Período composto, 20, porque cai um monte de período composto. Eu peguei uma prova dela que tinha mais de 2 questões, então sempre cai, porque pode parecer interpretação e não é, tá? E às vezes a pontuação é de período composto também. Ó, pontuação, 10 questões, mas o período composto também envolve um pouquinho de pontuação. Flexão e concordância nominal, 10 questões. Concordância nominal é muito micro. Então, aqui a gente tinha que em cada item dar uma regra para você ir aprendendo. Você vai aprender toda a concordância nominal só com essas 10 questões, porque elas são muito detalhes e muito amplas, tá? Então, a gente tem que mostrar cada detalhe para cada item. Flexão e concordância verbal, olha, flexão verbal é um negócio chatinho, tá? Ela não tem muitas questões, não, mas as que eu coloquei já é para você aprender. A possibilidade de cair, você errar é grande, mas aqui não erra mais, tá? Concordância verbal, muita questão, então a gente colocou muita, 20 logo, né? Regência, 15 questões. Crase, 15. Diferentes dessas, mas parecidas, às vezes parece que você está com a mesma questão, porque ela é repetitiva. Colocação pronominal, 15. Interpretação de texto, coloquei só 5, porque ela é muito boa. É só para mostrar, olha como ela é legal, você só precisa prestar atenção. E uma prova completa da Petrobras para você enxergar como ela organiza tudo isso. Eu acho isso importante, né? Ah, é assim que ela põe, então já sei o que é que eu vou estudar mais ou menos. Tudo bem? É um material muito bom que a gente fez com muito carinho para que você consiga perceber a linguagem da banca, o que ela mais cobra, o modo como ela cobra, se é macro, se é micro, para que você faça uma excelente prova e garanta a sua aprovação, tá? E aí, se tu queres aprender um pouquinho mais de crase, vem que tem mais questão, tem mais detalhe. Vem, olha só. Terceira aqui, ó. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o acento indicador de crase é obrigatório na palavra destacada. Legal, gente. É que quando ela marca, ó, você só precisa ficar aqui, ó.
Você não precisa nem ver o todo, não é bacana? Eu acho isso. Quando ela marca, às vezes ela não marca. Mas as frases são menores quando ela não marca, tá? Vamos ver. Pouco a pouco, pode ter crase? Não. Você já decorou? Proibido? Eu mostrei. Pouco a pouco, esse A está entre palavras repetidas. Está entre palavras repetidas. E aí, entre palavras repetidas, sem crase, ó. É, bacana. Vamos ver a B. Opa. A melhoria nas tecnologias de iluminação pode estar agravando a poluição luminosa. A poluição é palavra feminina. Então, assim, quando eu tenho um A mais palavra feminina, 50% de chance, né? Eu posso perguntar se exige preposição e posso usar o masculino para reforçar, né? Em vez de agravar a poluição, se fosse lixo, né? Lixo. E aí? Agravando ao lixo é agravando o lixo. Gente, quem agrava, agrava alguma coisa, tá? Por exemplo, essa sua atitude agravou os sintomas da sua doença, tá? Se agrava, agrava algo. É verbo transitivo direto, é sem preposição. Se é sem preposição, ó, isso aqui é objeto direto é sem crase. Não leva crase não, tá? C de casa. Opa! A poluição luminosa causa à saúde efeitos negativos. Essa aqui você tem que tomar cuidado porque, na verdade, se a gente prestar atenção, ó, saúde é palavra feminina, tá? E ele está associado a esse verbo. A questão é que esse verbo, ele é um verbo que exige dois complementos, né? A poluição, ela causa alguma coisa, né? Ó, ela causa alguma coisa a alguém ou a outra coisa, né? Então, assim, ó, a poluição, ela causa alguma coisa a alguém. Então, eu posso ter o que eu estou querendo mostrar? Ela gera um objeto direto sem preposição, né? Ela gera um objeto direto sem preposição e ela gera um objeto indireto com a preposição a. É essa a questão. Então, me diz uma coisa, o que é que a poluição luminosa causa? Ela causa saúde? Não. Ela causa efeitos negativos. Ela causa efeitos negativos. Ela causa efeitos negativos. Efeitos negativos é que é o objeto direto, ó. O que que ela causa? Ela causa efeitos negativos. A quê? A saúde. A saúde é o objeto indireto, tá? Por exemplo, se em vez de saúde eu colocasse sistema respiratório. Vamos trabalhar se eu colocasse sistema respiratório. A poluição luminosa causa efeitos negativos ao sistema respiratório. Ao sistema respiratório. Ao sistema respiratório. Gente, é crase aqui. Você poderia perder a questão por conta da ordem, né? Então, eu tenho colocado primeiro o objeto indireto, mas é aqui, ó. A alternativa é a letra C. E você usar a ordem direta facilitaria, né? Assim, ó. A poluição luminosa causa, o que que ela causa? Efeitos negativos, né? Ela causa efeitos negativos à saúde. À saúde, né? Ela causa efeitos negativos ao sistema respiratório. Ao sistema respiratório, né? Ao mundo, né? Ela causa efeitos negativos ao mundo. Então, ó, deu ao no masculino, crase no feminino. Crase. Aqui é o objeto indireto, ó. E aqui é o objeto direto. Crase. D de doido. O legal é que dava para eliminar os outros, ó.
o problema a longo prazo. Gente, esse a está diante de longo prazo. Não é a palavra longo em si que elimina, porque adjetivos não eliminam, tá? É porque prazo é palavra masculina. Então, não ocorre crase diante de palavra masculina. Não ocorre crase diante de palavra masculina, né? E a letra E. A alternativa era a letra C, né? Iluminação a gás. Yara, isso é o modo como é feita a iluminação. Não leva crase? Leva se o modo for feminino. Tá entendendo? Então, se tu diz assim, é uma venda à vista, leva crase porque vista é palavra feminina, tá? Vire à esquerda, leva crase porque a esquerda é palavra feminina. Fique à vontade, leva crase porque é uma palavra feminina. Mas gás é o gás, gente. O gás é palavra masculina. Então, não tem crase porque é palavra masculina. Então, a alternativa era a letra C de casa, tá? A alternativa era a letra C de casa. O mais enjoadinho é porque você tinha que trabalhar com ordem, né? Então, assim, ó, causa, efeitos negativos. E efeitos negativos é o objeto direto, é o que causa. Porque se você acha que causa saúde, você ia errar. É aqui que é sem preposição. Causa efeitos negativos à saúde. E aí, ó, a saúde é que é o objeto indireto com a preposição a, né? E sempre dá para dar aquela trocadinha, né? Causa à saúde, causa ao meio ambiente, ao sistema respiratório, né? Só para usar um masculino aqui, ó. Só para a gente perceber o seguinte: se tem dois no masculino, tem dois no feminino. Crase lá em cima, obrigatória, tá? Essa era enjoada, né? Porque você tinha que perceber na ordem. Então, tem as enjoadinhas sim. Quarta questão aqui. Olha que legal. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o acento grave, indicativo de crase, é obrigatório na palavra destacada. Bora lá. A falta de transporte coletivo traz problemas para as pessoas que vivem na periferia. Tá. O que aqui você tinha que enxergar? Gente, dá para passar para o masculino e resolve também. Quer ver, ó? Traz problemas para as pessoas, traz problemas para os jovens, ó. Traz problemas para as pessoas, traz problemas para os jovens. Não é aos jovens, ó. Já não levaria crase. Só de trocar para o masculino. Mas aqui era bom você dar uma enxergadinha numa coisa, ó. Tchu, 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 tchu. Tá. Você tem preposição. A crase é a mais a. Se você trocar o primeiro a por outra preposição, nunca mais vai ter crase, nunca mais. Então, qual é a regra? Ó? Com preposição. Qualquer preposição diferente de a, acabou a crase, tá? Com preposição, qualquer preposição diferente de a, acabou a crase. Acabou a crase. Então, se você tem a preposição para, se você tem a preposição com, de, se você tem perante, perante é preposição e cai muito. Após, tá? Desde, tudo isso aqui é preposição, tá? Se você tem essas preposições mais a ou as, nunca haverá crase, nunca haverá crase, nunca haverá crase, nunca haverá crase. Por quê, Yara? Porque não tem a preposição a, e a preposição a é que gera a crase. Olha a diferença aqui. Se eu colocar para você, ó, fui, tá? A festa. E colocar fui para a festa. São dois contextos diferentes, tá? Vamos ver aqui, ó. Fui à festa. Você tá vendo aqui, ó, em a festa, alguma preposição antes? Não, né? Só tem verbo, ó. Fui à festa. Só tem verbo, não tem. Então, é assim, ó. Quem vai, vai a preposição. E festa, artigo. A mais a, crase. Ok.
É diferente disso aqui, gente, ó. Em fui para a festa, ó, fui para a festa, tá? Deixa eu mostrar aqui. Esse a, visivelmente, eu estou vendo uma preposição antes dele. Olha o que eu tenho. Quem vai, vai, para, ó. Esse para é que é a preposição. Se eu estou usando a preposição para, então não estou usando a preposição a. Então, esse a aqui, ele é só artigo. E aí fica a regra. Quando você tem um para, depois dele, nunca haverá crase. Nunca haverá crase. Nunca haverá crase. Nunca haverá crase. Ó. Para as, nunca haverá crase. Nunca haverá crase. Nunca haverá crase. Preposição mais a ou as, nunca haverá crase. Nunca haverá crase. Nunca haverá crase. Decora. Opa! O centro das cidades foi o primeiro espaço a sofrer. Tá fácil, ó. A mais sofrer. Sofrer é verbo. Não ocorre crase quando o a está diante, na frente de verbo. Não ocorre crase, ó. Sem crase. Não ocorre crase. Tá baseado na proibição, né? Ó. O automóvel acabou por se confirmar como a forma de transporte dominante, né? Como a forma de transporte dominante. Se você não sabe se leva crase, eu não estou vendo nenhuma preposição aí, você podia trocar por masculino, né? Em vez de forma, podia ser modo, né? Ó, modo de transporte dominante. Então tá. O automóvel acabou por se confirmar como o modo de transporte dominante. Então, esse a, ele é só artigo. Não há exigência de preposição nenhuma, né? Eu vou confirmar uma coisa como sendo a outra. Então, não tem como, tá? Não tem. É só artigo. D de doido. Fácil essa, fácil. Passaram a ser ocupados. Esse a, ele está diante de ser, que é verbo. Não ocorre crase diante de verbo. Não ocorre crase diante de verbo. Não ocorre crase diante de verbo. Sobrou a letra E, né? Vamos ver aqui, ó. Os governos devem buscar soluções adequadas às necessidades das pessoas, tá? Bom, eu poderia passar para o masculino ou eu posso fazer isso aqui, ó. Se é adequado a, né, ó. Se é adequado a, mais o as que tá aí, crase. Perfeito, tá? Se em vez de necessidades, são soluções adequadas aos problemas, não é? Então, eu tenho problema, eu vou propor solução aos problemas. São soluções adequadas aos problemas de cada pessoa, né? A alternativa é a letra E. Se ela é adequada a. Necessidade aceita artigo. A mais a, as. Passando para o masculino, soluções adequadas aos problemas. Soluções adequadas aos problemas. Tudo bem? Vamos a mais uma, ó. Mais uma aqui. Essa aqui, vocês têm um problema seríssimo, mas vamos ver aqui, ó. Sendo a crase a fusão de vogais idênticas marcadas na escrita pelo acento grave, a frase em que a palavra em destaque deve ser acentuada de acordo com a norma padrão é... Então, vamos lá. A história de um autor nunca é igual à de outro. Eu acho bem legal que é o seguinte. Vocês têm uma mania de dizer assim, não ocorre crase diante de preposição. Eu não sei de onde vocês tiraram isso, essa regra. A gente acabou de ver uma regra que é assim, preposição mais a não tem crase, isso existe. Mas a mais preposição, quando alguém me diz não ocorre crase diante de preposição, eu já sei. A pessoa tem um problema de vista sério, ela não consegue enxergar implícitos. Toda banca sabe disso. A questão é se a banca usa esse tipo de questão ou não. Essa usa. Eu vou ser franca com você. Dava para você eliminar e sobrava essa. Porque essa você acabou de inventar. Você acabou de inventar, né? Mas ó, as outras todas eu mostrei. Eu mostrei. A mais palavra masculina. Nunca vai ter crase.
A entre palavra repetida, nunca vai ter crase. A mais quem, nunca vai ter crase. A mais uma, só tem crase se for hora exata. Eu eliminei. O A mais D é você que inventou. O A mais D foi você que inventou, tá? Então tá, agora vamos ver um por um e vamos trabalhar. Ó, a história de um autor nunca é igual a de outro autor. Toda vez que você disser para alguém, não ocorre crase diante de preposição, você está com um problema de vista. Você não está enxergando implícitos. Olha só. A história de um autor, a história de um autor nunca é igual à história. Nunca é igual à história. Nunca é igual à história de outro autor. Não tem A mais D. Toda vez que você tem A mais D, tem uma palavra que está implícita, sempre. Sempre. Se vai ter crase ou não, esse é outro papo, tá? Mas tem sempre uma palavra implícita. Então, bora olhar. A história nunca é igual. Se é igual a. Se é igual a. Se é igual a. História. Aceita ou não aceita outro A? Pois é, gente. A mais A, crase. A mais A, crase. A mais A, crase. Obrigatória. Obrigatória. E é assim, ó. A história de um autor nunca é igual à história de outro autor. Se em vez de história fosse assim, o conto, sei lá, bora colocar vou colocar uma palavra masculina. Em vez de a história, sei lá, o nariz de uma pessoa, eu quero inventar. O nariz de uma pessoa nunca é igual, olha só, o nariz de uma pessoa nunca é igual ao nariz de outra pessoa. Se deu ao no masculino, crase no feminino. Aqui é que vai ocorrer crase e é uma crase obrigatória. E a gente sabe que vocês não gostam de crase diante de D. Imagina, eu colocaria sempre essa questão, mas eu colocaria sempre essa questão. Eu colocaria sempre essa questão, tá? Ok? Então, fique de olho, porque eu acho que é importante você saber, ó. A história de um autor nunca é igual à história. A história de um autor nunca é igual à história de outro autor. Se é igual a. E se é história, é a história. A mais A, crase obrigatória. A alternativa é a letra A. E olha, que regra é essa? É a regra geral, você só precisa enxergar uma palavra que está implícita porque ela acabou de ser citada, não é? Para não repetir. Agora, bora ver o erro das outras. O erro das outras é fácil, ó. A mais cavalo nunca vai ter crase, nunca, nem bife a cavalo, nunca vai ter crase. Por quê? Porque o A está diante de palavra masculina. E palavra masculina não leva crase. Não, tá? Os romances gota a gota, ó, gota a gota. O A está entre palavras repetidas. Entre palavras repetidas, nunca haverá crase, nunca haverá crase, nunca haverá crase, nunca haverá crase, nunca. D de doido. As fantasias da literatura pertencerão a quem? A quem, ó? Esse A está diante de pronome. Esse pronome quem não aceita crase. Esse pronome quem nunca aceita crase, gente. Nunca. A mais quem nunca terá crase. Já decora. E a letra E. Aquele poema nos leva a uma região. Uma, gente, é artigo indefinido, tá? Artigo indefinido não aceita crase. Yara, quando é que leva a crase diante de uma? Se for uma hora, indicando hora exata. Quando indica hora exata, é sempre trocável por ao meio-dia. Eu cheguei a 1h da tarde. Eu cheguei ao meio-dia. O que eu posso perceber de crase dela? Ela não trabalha muito os micro, né? Aqueles casos particulares. Ela trabalha o macro mesmo. Os proibidos, né? A regra geral e a percepção, quando o verbo é transitivo direto e ele não exige preposição. Então, tem que ficar atento a isso aí, né? No nosso material, a gente vai repetindo, acrescentando questão,
dando dicas para que você tenha uma excelente aprendizagem e garanta a aprovação. Tudo bem? Nosso material está muito legal, foi feito com bastante carinho, tá? Para você. Ok? Espero que você tenha gostado dessas dicas. E pelo amor da vaca preta, para com esse negócio de que não ocorre crase diante de preposição. Na verdade, o que você tem que enxergar é o implícito. Enxergue o implícito, 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 que aí você vai se dar bem. Tudo bem? Ok? Espero que você tenha gostado, tá, das nossas dicas aqui, tá? Elas já garantem uma orientação bem legal, tá? Espero que você também goste do nosso material, foi feito com bastante carinho. Esse é o terceiro vídeo dos 6 que nós vamos colocar. Na sequência, a gente vai colocar um de colocação pronominal muito legal. Eu gosto muito da colocação dela, ok? Então, até a próxima. Não esquece de deixar teu like aqui, né? Que isso ajuda a gente. E não esquece de te inscrever logo, ativa o sininho que a gente está colocando dicas aqui para você, ok? Beijinho e até a próxima!